O Balanço Geral exibe a partir de hoje o especial Ferryboat, 3 décadas de atraso. Vamos mostrar as denúncias e as irregularidades envolvendo a empresa que faz a travessia entre Itajaí e Navegantes. Na primeira reportagem, os casos de desrespeito com os consumidores, suspeitas de sonegação de impostos e até a ausência do controle do número de pessoas que passam pelo ferryboat diariamente. Acompanhe. Ao longo das últimas 7 décadas, as travessias de ferryboat pelo rio Itajaí-Açu evoluíram muito, dos pequenos barcos de madeira para balsas que levam até 40 veículos por vez. Uma característica, no entanto, se mantém igual até hoje: a forma de pagamento. Placas deixam bem claro que só dinheiro é aceito. Nem mesmo a chegada da era digital, dos cartões e do Pix foi capaz de mudar isso. O cartão não aceita, né? Não, só no dinheiro. A travessia não dura 2 minutos. O valor cobrado pelo veículo foi de R$ 7,35, quase R$ 2 a menos que a tarifa cobrada pela NGI para a travessia do centro, pouco distante dali. Os locais onde a NGI opera têm tarifas distintas. Variam de R$ 1,45 para pedestres a R$ 14,20 para caminhões. Carros pagam R$ 9,05 e motos R$ 2,30, sem contar o carona. Os valores são fixados e reajustados com autorização do Estado. Deixamos a balsa sem receber nenhum comprovante da travessia. A prática de não entregar o documento já foi alvo de inúmeras denúncias e protestos. O desrespeito ao que é direito do consumidor continua até hoje. Sem saber que era gravado, o funcionário da balsa vai de carro em carro para cobrar a tarifa. Repare que ele não entrega nenhum comprovante. Isso se repete em outras travessias e em diferentes horários do dia. Numa das passagens, exige o cupom fiscal. Ele atende o pedido. Cupom fiscal? Obrigado. O que nos chamou a atenção é que em várias travessias recebemos comprovantes de viagens passadas. Cupom fiscal, que é direito do consumidor, nessa travessia, ele corresponde a uma viagem do 12h30, e agora são 6h51 da noite. Ou seja, isso não corresponde ao nosso veículo, mas sim a um outro veículo que já passou. A prática de não entregar o documento tem uma explicação. Ao deixar de entregar o comprovante, a empresa não presta contas do número exato de passageiros que vão e vêm. Como não aceita cartão e muito menos Pix, não há sequer registros dessa movimentação. Logo, a empresa que opera sem licitação causa um rombo ao Estado. Cada passagem tem uma carga tributária de aproximadamente 30%, quase a metade só de ICMS. A única informação que a empresa divulga é que atende 15 mil usuários por dia, mas não especifica exatamente quantos são carros. Logo, a diferença mensal de faturamento pode ser exorbitante. Ao governo do estado, a NGI declara um faturamento mensal de R$ 665 mil. E o Estado acaba perdendo, porque se é só dinheiro que entra, tu acaba perdendo o controle. O pedestre ele tem a catraca. Então esse ainda, de certa forma, mesmo que amadoramente, tu consegue controlar. Mas bicicleta, moto e carro, o Estado não tem controle nenhum. E ele acaba perdendo também, isso é receita, né? O Estado fechando os olhos para esse tipo de situação, ele acaba sonegando também esse imposto que ele poderia receber. Diferentes órgãos e esferas já pediram à empresa a divulgação de dados sobre a movimentação das balsas conforme o tipo de usuário. Num requerimento feito pela Câmara de Vereadores de Itajaí, em maio deste ano, a empresa respondeu que o sistema de controle é particular e que estuda a logística para implementar a bilhetagem eletrônica. O Estado foi alertado das suspeitas de sonegação. No relatório de fiscalização feito pela Aresc em 2019,
A agência que regula os serviços públicos pediu à empresa maior controle financeiro, apontou ainda problemas em coletes rasgados, informações erradas e local para transporte de deficientes obstruído. Mesmo com denúncias graves, a Aresc não fez novas fiscalizações. De 2009 a 2022, mais de 25 milhões de reais foram pagos pelo Estado para a empresa, para custear o programa Passe Livre, que concede tarifa gratuita para trabalhadores, estudantes e idosos que vivem nas duas cidades. A gratuidade da travessia também vale para pessoas com deficiência, diagnosticadas com câncer ou ainda portadores do espectro autista. A previsão consta em lei estadual, mas neste caso o Estado não repassa subsídios. Para o benefício, basta a apresentação de um documento que comprove a deficiência ou de um laudo médico. Gisele sabe que não é bem assim. Ela já foi barrada várias vezes com o filho que é autista. Na época eu vim aqui para morar em Navegantes, era em 2019, né? Meu filho fazia tratamento na clínica lá em Itajaí, que é a Pequenos Vencedores, e exigia essa travessia do ferry-boat. E era todos os dias, né? Todos os dias. E eu achei praticamente injusto, né? Já que ele também tinha o passe livre, né? Apresentei para eles e era federal. Eles falaram que não era válido. Após 3 negativas de gratuidade, Gisele ingressou com ação na justiça e venceu o processo contra a NGI. O caso dela serviu para amparar outras tantas mães com a mesma dificuldade. Algumas mães relatam que tem um funcionário que desrespeita muito na travessia, é grosso, demonstra certo preconceito. E também nós temos uma mãe que ela passa muita dificuldade, precisa melhorar muito, não só para os que passam de carro, mas tem pessoas muito necessitadas que precisa passar pela catraca, pela roleta, né? E elas são humilhadas. E as pessoas da catraca que trabalham lá, elas não são preparadas, não sabem nem como atender. O Ministério Público de Santa Catarina reuniu as denúncias e instaurou uma ação coletiva, pedindo à Justiça que a NGI pague uma indenização por danos morais de R$ 500 mil. 3 anos se passaram e o processo segue em tramitação. A minha filha não passa na catraca, ela tem medo. Então eles não permitem que a gente passe por lá, tem que passar pela catraca para estar contando quantas crianças vai passar, né? A mesma forma do carro, é aquela burocracia, aquela demora. Então se fizessem uma unificação, se fizessem um treinamento e todo mundo tivesse a mesma abordagem, seria bem mais interessante. Tem criança que não fica, tem criança que entra em crise na passagem. O pessoal tem que ter prioridade. Alegando que a concessão do benefício de gratuidade para deficientes e portadores de autismo causou um desequilíbrio econômico-financeiro, a empresa ingressou com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça para que o Estado pague uma contrapartida financeira. O STJ julgou o pedido improcedente em junho deste ano, destacando que a empresa sequer indica o número de usuários que tem a gratuidade concedida diariamente. A decisão é do ministro Francisco Falcão. Sem controle, fiscalização e transparência, esse tem sido um belo exemplo de atraso. Até quando vai acontecer a farra do ferry-boat? Farra fiscal, da gratuidade, o impedimento de acesso ao serviço, a dificuldade do próprio consumidor ter alternativas do pagamento da passagem. Não é a oposição à prestação de um serviço, não é se opor à empresa em si, mas sim à prática desta empresa. Esta reportagem deixa bem claro todos os pontos específicos que devem ser apontados, de irregularidades ou talvez supostas irregularidades, como fala-se num jornalismo que tenta muitas vezes se eximir de responsabilidades judiciais. Onde está o Ministério Público de Santa Catarina? A mobilização dos nossos representantes, daqueles que veem as irregularidades, mas muitas vezes não pleiteiam pelo próprio cidadão. O que vai acontecer a partir desta reportagem que trouxe especificamente aquilo que é considerado errado? A falta de arrecadação, a falta do oferecimento de nota fiscal
não apenas um comprovante com horários que não condizem com a travessia do próprio cliente, daquele que utiliza o ferryboat de Itajaí. Até onde iremos? Quando essa situação vai acabar? O ferryboat continuará sendo uma alternativa na travessia entre as duas cidades e já dito pela ANFRE, quando tivermos um túnel subaquático com investimento, recursos federais que virão a peso de dólar. Mas ele vai continuar existindo. O que inviabiliza é o valor e também o que justifica esta cobrança. São vários outros pontos que poderíamos aqui explicitar a você. E a sua opinião? Qual é?